Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda, e espaço esse que está sempre falando com o pessoal do agro, seja indústria, que está sempre aí erguendo as tecnologias para os clientes finais de todo mundo, seja o próprio produtor rural, seja lavrador ou pecuarista, e também essa parceria maravilhosa que existe com a distribuição, né, que é feita aí por distribuição formal, é feita por revenda, é feita por lojas de cooperativas que fazem esse meio de campo entre tudo que a indústria ergue para que o camarada lá no campo produza bem, produza riqueza e faça produtos de alimentação, de saúde e de conforto para milhões de pessoas, tanto no Brasil como no mundo. E eu vou conversar hoje aqui com um representante de uma empresa tradicionalíssima do agronegócio também, porque trabalha numa área maior e vai explicar para a gente, e que trabalha com um insumo que simplesmente eu e ele não estaríamos aqui vivos se não fosse esse insumo, tá? Eu estou falando aqui do Matheus Souza. O Matheus Souza, ele é o gerente-geral da área industrial da GEMI, Válvulas e Sistemas de Medição e Controle. Ô, Matheus, prazer recebê-lo aqui no Papo de Prateleira, tá? Boa tarde, Ulisses. Boa tarde a todos os seus ouvintes. Grande prazer falar com você. Muito obrigado pela oportunidade. Que nada, o prazer é todo nosso aqui, gente. E foi bom demais, que é um monte de coincidência boa que a vida proporciona, né? A gente estava conversando antes de gravar, e eu e o Matheus temos tudo a ver, e a gente nem sabia. Ele é de Campinas, eu moro em Campinas, ele hoje mora em Curitiba, que é uma cidade que eu já trabalhei durante 3 oportunidades na RPC, na televisão lá. E já fui demais quando namorava aqui com a minha ex-mulher aqui em Campinas, vivi em São José dos Pinhais, onde tem uma unidade produtiva da GEMI e onde o Matheus atua. Ô, Matheus, prazer ter tanta coincidência contigo. Eu torço para Ponte Legal. Preta, já fui um monte de vezes majestoso com meus filhos para acompanhar a macaca e ver a macaca dançar lá antes do jogo começar. Ô, Matheus, fala uma coisa, como é que o campineiro aí foi se meter com essa turma aí da Alemanha, com a GEMI? Onde é que você se graduou? Aí a gente caminha para o nosso... Não, perfeito. Ulisses, a história começou em Campinas, justamente quando eu fiz um curso de instrumentação, né, no Senai de Campinas, e que era uma das escolas mais conceituadas nesse segmento. Referência, né? E referência, exatamente. E daí para frente começou, né? E depois veio a faculdade de engenharia e tudo mais, e eu acabei ingressando nessa área de Você automação. fez lá em São Paulo, no Mackenzie, né? Você estava contando, né? Exatamente, exatamente. E uma vez que a gente entra nessa área da automação, aí o bichinho morde a gente e não tem jeito. Então... Tanto é que é por isso que a gente consegue ter essa conversa, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu tô isso eu estou falando há 25 anos atrás, né, quando tudo começou. Há 25 anos que eu estou nessa área de tecnologia e muito desse tempo trabalhando direta ou indiretamente com questões agropecuárias, agrícolas, ou voltada para o campo propriamente, né? Perfeito. E muitos dos produtos na área de tecnologia são com esse destino também, né? Perfeito. O Matheus são quase 25 anos de carreira, como ele falou, e são 4 ou 5 anos de GEMI. Ele me corrige agora na hora que eu fizer a pergunta para ele. Vamos apresentar a GEMI. O que a GEMI faz, onde ela nasceu lá na Alemanha, quando é que ela veio para o Brasil e em que áreas ela atua, com que portfólio? Tá, eu completei 3 anos de GEMI, tá? 3 anos? Exatamente. A GEMI é uma empresa alemã, a matriz está na Alemanha, ela possui mais 6 sedes produtivas no mundo, uma delas é esta do Brasil. Na Alemanha ela foi fundada em 1955, mas aqui no Brasil nós já temos essa unidade produtiva há 40 anos. É uma das unidades que inclusive é um centro de competência para todo o grupo. Muito do que a gente produz nessa unidade a gente inclusive exporta para todo o grupo mundialmente falando. Né? Que legal. E nós aqui somos responsáveis por toda a América Latina, não só o Brasil. E o pé no agro está onde, para o pessoal entender? A GEMI ela fabrica produtos, assim, válvulas industriais e equipamentos de medição de vazão e controle
E muitos desses produtos, eles são indiretamente ligados ao agro, ao agro, né? Porque imagina uma planta de fertilizantes, Tá. que está 100% ligado ao agro, né? Para você produzir o fertilizante, você precisa de alguns equipamentos que atendam a determinados requisitos. Por exemplo, uma válvula, que é o caso da GMI, uma válvula que consiga ser aplicada numa linha onde vai passar ácidos e Tá. produtos com alta temperatura, onde você tem que ter um requisito de estanqueidade, de qualidade do produto muito forte, porque envolve questões de segurança de pessoas, do meio ambiente, da própria planta e tudo mais. Perfeito. Gente, e quando ele fala disso, quando ele fala de válvulas, ele está falando de um insumo que é simplesmente o insumo é o mais importante do planeta Terra. Existe vida no planeta Terra por alguns motivos, e entre eles a água. E é um componente básico de vários setores de produção mundial e do agro também. Matheus, eu já publiquei aí que o pessoal da assessoria da GMI mandou para mim, no site Agro Revenda, alguns números envolvendo água, rapaz, que é uma coisa impressionante, né? Como o uso, assim, do quanto o agro consome no mundo, quanto consome no Brasil, quanto desperdiça, né? Você lembra de cabeça? Eu tenho anotadinho aqui para a gente falar um pouquinho a respeito da importância desse insumo que passa por equipamento GMI, né? Exatamente. E aí a gente está falando de uma aplicação de produto mais diretamente lá no campo mesmo, né? Isso, Você pode ter hoje, a questão da água é uma coisa tão séria, com essas crises hídricas que a gente vem vivendo, economizar a água, fazer reuso da água, isso são coisas hoje de vital importância, né? Então você pode ter unidades no campo onde você faz a captação e o tratamento da água proveniente de chuva ou de reuso, e você tem sistemas, skids de preparação e de tratamento dessa água. A GMI também está presente ali. Então você pode ter válvulas e equipamentos todo automatizado, com alta tecnologia, para fazer todo esse controle, esse tratamento. Mas só respondendo a sua pergunta, quando a gente pensa em desperdício de água, existem estudos que mostram que mais da metade, ou melhor, a metade de tudo que é desperdiçado seria o suficiente para atender a demanda mundial de água. Dobrar, Imagina né? só que loucura é isso. Isso. Imagina que loucura é isso. Tem outros números, por exemplo, o agro consome no mundo 70% da água que existe no planeta. No Brasil, esse número sobe para 80%. Exatamente. Né? Que coisa de doida, né? Gente, quando o Matheus fala de água, né, o produtor rural está cansado de saber disso. Né? Então, você tem açude, você tem poço artesiano, você tem lugares que acabam juntando a água de chuva, você tem a própria rede, né, potável, a rede oficial de transporte de água que entram em fazendas, né? Só que essa água vai estar sempre transitando, vai estar sendo utilizada e usando alguns equipamentos, que aí onde tem bastante da GMI, que inclusive tem que ser equipamentos que tem que combinar com o tipo da água, né, Matheus? Eu achei interessante essa abordagem que tinha no Rio, isso que você ilustrasse o pessoal do papo. Imagina uma situação onde você faça o reuso de uma água numa lavoura qualquer. Essa água ela pode vir com contaminantes. Sim, por exemplo, com produtos químicos que são de fertilizantes ou de agrotóxicos, por que não? Então, a composição e os materiais dessa válvula, elas têm que ser adequadas para esse fluido, para essa água contaminada que está passando dentro dela. Caso contrário, você tem um ataque corrosivo, você pode ter problema de desgaste e até vazamentos. E aí um negócio que seria uma boa ação, no bom sentido, ele passa a ser uma dor de cabeça, um problema, né? Não, e é assim, até a olho nu parece que está tudo ok, né? E pode não estar, não está, né? Exato. Porque eu estava lendo também, que eu achei super interessante, quer dizer, você tem a coisa tem que descontaminar alguns tipos de água que está dentro da propriedade. Às vezes você está trabalhando com um teor muito alto de sal na água, né? O que também pode prejudicar o negócio da fazenda, né? É bastante item para prestar atenção, né, Matheus? São detalhes muito específicos e que faz toda a diferença na hora de especificar uma válvula, ou um equipamento que vai estar instalado nessas linhas no campo, né? Você vê como a questão da água,
Ulisses, só pegando o Não, fica à gancho vontade. aqui, hoje nós temos a questão do marco do saneamento, né? Exatamente. Que vem de encontro com esse tema. E que foi aprovado, muitos gente, para vocês investimentos. saberem, ele está falando Exato, da aprovação no Congresso Nacional de uma legislação exato. que permite a atuação em saneamento, inclusive de empresas privadas e tudo mais, para pôr de pé finalmente uma coisa que só se falava da boca para fora, né, Matheus? E o campo, e o agronegócio está inserido nesse contexto. Exato, né? eles acham que não, né? Exatamente. Então, essa questão de irrigação, a questão de reuso e reaproveitamento de água, isso vai ser um assunto agora, tema constante, né, daqui para frente. Uma outra coisa, junto com o marco do saneamento, mas saindo um pouquinho da água, Sim. é o marco do gás, né? O gás também vem, tem energia, e no campo né? nós temos energia proveniente de biogás, e você pode ter, por exemplo, o gás proveniente da agropecuária. Não, E aí você também, da mesma... Ô, Matheus, desculpa, eu estou te cortando muito, né? Eu falo demais, já tinha até alertado o Matheus, mas é que eu trabalhei muito tempo com a revista de suínos, né? E a utilização de energia por causa de dejeto de suíno é uma coisa impressionante. O número de propriedades de cooperativas, né? É uma coisa que precisa tomar cuidado com o equipamento utilizado, né? Exatamente, e agora com a pegada do carbono, tal, isso também está em evidência, o marco do saneamento do gás também vem nesse contexto, e você pode, da mesma forma da água, você pode agora captar esse gás, e você usa em skids, em plantas de tratamento de gás, de filtração e de armazenagem, para gerar energia para outros consumos, enfim, e fora a pegada do carbono, né, que é uma coisa que também está em evidência por uma questão ambiental. Né, exatamente, porque se o país firmou compromissos com outras nações, quem firmou compromissos, na verdade, sou eu, é o Matheus, é a empresa onde o Matheus está, e é o produtor rural e toda a cadeia produtiva do agronegócio. Né? Exatamente. Cada um tem seu pedacinho, né? Fala uma coisa, ô Matheus, o que tem no portfólio GMI que atende o agronegócio? Tá, vamos falar primeiro das válvulas. As válvulas são os principais produtos, o principal grupo de produto fabricado pela empresa. Perfeito. Nós temos alguns tipos de válvulas dos mais usados no campo, no agronegócio, que são válvulas borboleta, Sim. válvulas diafragma, válvulas globo e válvulas esfera. Válvulas de retenção, também complementando a linha, e válvulas solenoides de uma forma em geral. Cada grupo de válvulas desse pode ser na versão metálica ou na versão plástica. Então, você tem situações e fluidos e aplicações em que um ou outro material pode ser utilizado. Perfeito. Pode ser melhor utilizado. Uhum. E fora o revestimento. Então, por exemplo, as válvulas diafragma, das quais a GMI no Brasil é um centro de produção global, inclusive nós somos um centro de competência do grupo para a fabricação dos diafragmas. A válvula diafragma ela é muito indicada para essas aplicações onde possuem resíduos de sujeira, de produtos químicos, perfeito, ou alguns contaminantes que possam danificar o interior de uma válvula. Perfeito, que vai exigir então, uma limpeza rotineira. Então, as diafragmas são as mais indicadas. Exatamente, exatamente. Inclusive, a GMI, nesse contexto da tecnologia, ela tem já incorporado nas válvulas dela um chip que você pode, via RFID, uma tecnologia totalmente sem fios, sem nada, você captar toda a informação de diagnóstico daquela válvula, enviar para um sistema em nuvem e você ter todo o controle de manutenção do que se passou e o que pode acontecer com aquela válvula. Perfeito. Então, é a tecnologia Mateus, no agronegócio, né? O cabra não precisa ir lá para ficar olhando lá no equipamento. Não precisa mais. Que legal. Não precisa mais. Ele tem uma informação dentro na palma da mão de quando que ele vai precisar substituir um componente de uma determinada válvula. Perfeito. Matheus, o crescimento do uso de equipamentos de irrigação no Brasil tem sido impressionante a velocidade do crescimento desse tipo de equipamento. Apesar de custo, mas acontece que, graças a Deus, estão vindo novas evoluções no agronegócio, como de tecnologia, que você acabou de citar, e também da irrigação. As empresas que vem o crédito que possibilita o investimento por parte da agropecuária, da cooperativa ou do produtor. Vocês têm sentido o crescimento especificamente do negócio de irrigação, hein, já que vocês servem esses equipamentos com válvulas?
Nós temos sentido, assim, não só de irrigação, viu, Ah, é? Ulisses? Há uma preocupação em geral em relação à água. É Tá, aquilo que você já veio mencionando desde o início. A irrigação é uma parte desse perfeito. processo, né? Ah, Mas a irrigação é uma parte importante e a captação e o reuso da água é outra parte muito importante. perfeito. E você reutilizar a água que já foi usada na irrigação ou utilizar e fazer captação de água proveniente de chuva ou de mananciais específicos e tudo mais. Perfeito. Já se passou o tempo, não é eu que costumo falar, todo mundo sabe que a gente tem a posição tecnológica da agricultura brasileira é uma e a posição tecnológica da pecuária brasileira é outra, né? A pecuária tem um Uhum. desafio ainda muito longo, né, para investir em tecnologia como o agronegócio já faz há muito tempo, né? Então, a gente sempre lembra, assim, daquela situação da fazenda onde o animal é muito bem tratado pelo produtor e aí na hora de beber água leva lá naquele açude que está com aquela água tudo É barrenta verdade, lá, quer dizer, é não adianta verdade. nada ele estar dando alimentação com suplementação se a água que ele dá para o animal não está sendo E não cuidada, só né? barrenta, muitas vezes com produtos químicos, de É agrotóxico como você falou, e contaminante, né? exatamente, com Ah, contaminantes. tem que é assim, não tem jeito, né, o Matheus, assim, o camarada hoje, o negócio, ele precisa de parceiros, os parceiros que vão falar para ele como se usa a tecnologia, qual a Uhum. mais adequada e como é que acompanha, né? É isso, né? É exatamente Para ter isso. presença no comércio nacional e internacional, né? Exatamente isso. Ah. Matheus, fala uma coisa, só para deixar claro, que eu estou batendo muito aqui no agro, mas a Gemi não é só agro, né? Então, é fertilizantes, como ele já falou, é siderurgia também, até aí no setor automobilístico, né, Matheus? Também, mas ainda no braço do campo, né, as Ah, indústrias de papel e celulose são segmentos exato. muito fortes, né, Uhum. da GMI, e automobilística, o óleo e gás, química e petroquímica, fertilizantes Não, como um todo. é. A indústria de Boa saneamento, lembrança do papel que você falou, porque o Brasil é um dos 4 maiores exportadores de papel e celulose do mundo, né? exatamente, Uhum. exatamente. Quando a gente pensa em água, saneamento básico, então, aí nós estamos falando de urbano, né, não no Sim. campo, mas com o marco do saneamento, muitas oportunidades estão surgindo e a GMI está inserida nesse contexto, a gente tem um braço muito forte nessa área também. Acho que é isso, esses vários Não, segmentos aí, mineração e aham, siderurgia, muito forte nem também. fala, né? O uso de água é A gente tem intensivo, né? produtos muito específicos, intensivo, e a gente tem produtos muito específicos para esses segmentos. Hoje, até com questão a barragens e tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu, daquelas tragédias Sim. todas, né? Muita tecnologia está sendo investida nessa área e a GMI está inserida nesse contexto aí, certamente. Perfeito. E em toda essa cadeia do agronegócio, a GMI ela tem é um canal 100% direto ou não? Ela consegue um pouco usar a distribuição cooperativa, revenda, algum tipo de outro Isso setor? é uma pergunta bem legal, Ulisses, Ah, até de encontro com o papo de prateleira, né? A é, GMI, ela tem uma atuação que pode ser direta no usuário, no end user, né, propriamente dito, lá no campo, ok. ou indireta. Então, imagina essas empresas ou distribuidores que vão fornecer para skids, para fabricantes de skids, para fabricantes de sistemas de captação e de reuso da água. Então a GMI, ela tá por aí. Você vai encontrar ela na prateleira de um revendedor, Legal. ou através desses fabricantes destes equipamentos, né? E uma vez estando no campo, quer dizer, o próprio usuário pode vir e encontrar a GMI, seja no distribuidor ou Perfeito. diretamente, ou Fazer um caminho inverso, na né? prateleira de uma revenda, né? Exatamente, Que maravilha. exatamente. Matheus, na verdade é o seguinte, o negócio é onde o cliente está, eu quero ter o produto GMI e que chegue até ele da maneira que for necessário. Exatamente. Hoje a gente tem uma equipe externa bem desenvolvida, a gente tem pessoal que pode estar, inclusive, dando apoio no campo, apoio técnico, inclusive, ajudando a especificar ou a resolver um problema. Então, Maravilha. é isso aí. Não, então, e só para referendar para o pessoal marcar bem, então, GMI no Brasil, a unidade de São José dos Pinhais, tem alguma outra coisa? Tem algum outro escritório? 100 é o número de colaboradores total ou é só da unidade de São José? Como é que é? Como é que é a estrutura mesmo da GMI no São Brasil? José dos Pinhais,
Isso. Aqui em São José dos Pinhais nós somos uma das fábricas, né, dessas Das 6 que 6 que você existem no citou, né? mundo. Uhum. Exatamente. E uma delas é essa. Em São Paulo nós temos um escritório com Ok. aproximadamente 10 ou 12 pessoas que cuida da divisão farmacêutica e de biotecnologia e alimentícia da empresa. Verdade. Então, os segmentos sanitários, eles são cuidados por esse escritório, por essa divisão que fica em São Paulo. Perfeito. E aqui em São José dos Pinhais nós cuidamos de todo esse segmento industrial e em que o agro também está inserido. Ah, que maravilha. Eu queria agradecer demais a sua presença, Matheus, a presença da GMI, na verdade, aqui no Papo de Prateleira, né? Porque tem muita gente que acompanha o agro e que não sabe, e é normal, não é para ficar com vergonha, do número de atores que atuam na cadeia produtiva, né? É uma coisa fantástica, diversa e muito necessária para o resultado final do campo, né? Exatamente, exatamente. Ulisses, eu também queria agradecer, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer falar com você. Conte sempre com a gente aqui. Ah, perfeito, vai ser um grande prazer. É como eu costumo dizer assim, é o seguinte, eu sou um verdadeiro puxa-saco de quem é do Paraná. Por quê? Porque eu sou formado em Londrina, já trabalhei em Curitiba 20 anos, já trabalhei em Cascavel, já trabalhei em Paranavaí. E ainda não vou ser puxa-saco, ainda mais um camarada que é de Campinas, da cidade onde eu moro. Eu moro aqui pertinho, para estar ao ladinho dos meus filhos que moram aqui em Valinhos, né? Então tenho um amor muito grande por essa cidade e um amor muito grande aí pela Macaca, que é a grande Ponte Preta, que vai se manter na Série B. O ano que vem a gente sobe, né, Matheus? O ano que vem a gente sobe. E quando eu for para Campinas, o café é por minha conta. E quando você vier para cá, faço questão de que conheça a GMI. Rapaz, muito obrigado pelo convite. A gente vai sim, e vou te encontrar aqui também. E como eu costumo brincar, assim, a gente vai te visitar, mas fica tranquilo que a gente avisa com antecedência. Então tá bom. Sem nenhum problema. Maravilha, gente. Eu conversei com o Matheus Souza, ele é gerente da GMI Válvulas, que é um gigante aí de vários setores no mundo, nascido na Alemanha, que está aqui no Brasil já há 40 anos, ajudando o agronegócio em outros setores, ajudando a cuidar do quê? De recurso hídrico, desse recurso que simplesmente é fundamental para a vida de absolutamente todos os seres vivos que existem nesse planeta, tá? Eu queria agradecer demais, vou chamar mais vezes o Matheus para falar a respeito de produto novo, portfólio, falar de revenda, falar de atendimento ao cliente final, que é o agricultor e é o pecuarista que está aí no Brasil, ajudando, graças a Deus, ao produto interno bruto, à economia brasileira, que se não fosse o agronegócio estaria numa situação claudicante. Então, vocês vão cansar de ver o Matheus aqui, nos vários espaços que a gente tem, no site do Public.com, que é o nosso site corporativo, o site de notícias, de news, que é o agrorevenda.com.br, e também no nosso espaço de podcast, que é o Radar Agro, que está sempre presente nos 5 espaços, que é a Amazon, o Deezer, o Spotify, o Google, o Apple. Vocês vão acompanhar essa conversa que eu tive aqui com o Matheus. Foi um grande prazer, tá, Matheus? Grande prazer, igualmente. Obrigado, viu, Ulisses? Grande Obrigado. abraço. Obrigado, querido. Bom resto de ano, que seja um ano de belos resultados para você, para sua família, para a família GMI e para a empresa como um todo, tá bom? Muito obrigado, igualmente, a todos nós. Grande abraço. Tchau, tchau.